Olá, amigos, bem-vindos de volta aos nossos vídeos de estudo da doutrina espírita. Hoje vamos estudar o Centro Espírita, hoje, e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá de Kardec. Ok? Bem-vindos todos. Vamos começar, então. Então, essas são as nossas referências básicas, o livro muito bom de Herculano Pires, o Centro Espírita, e o capítulo 30 do Livro dos Médiuns, de Kardec, entre outras. O que tem a ver os nossos centros espíritas, os grupos espíritas que nós frequentamos ou criamos com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá de Kardec? E o que mudou nos centros espíritas até chegarmos à situação que estamos hoje? Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Essa frase se encontra no livro Centro Espírita e é de autoria de José Herculano Pires, mostrando a importância dos grupos, dos agrupamentos espíritas, e como talvez a gente não saiba, ou muitos de nós não saibamos exatamente o alcance que eles podem ter. Afinal, como se poderia definir um centro espírita hoje? O centro espírita é um templo? É um laboratório? Uma escola? O que é? Bom, o primeiro centro espírita do mundo, de fato, né, centro de fato que se pode dizer que é espírita, foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não é? Que foi fundada por Kardec em abril de 1858, lá em Paris. Antes disso, nem existia, antes de 1857, nem existia o termo espiritismo, que em tese foi criado por Kardec. A sociedade foi criada, foi fundada em abril de 1858 por Kardec, por quê? Para o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e às suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Kardec percebeu a necessidade de se fundar uma sociedade, um agrupamento que ele pudesse desenvolver os seus estudos com algum método um pouco mais controlável, não é? Para conhecer de fato tanto os fenômenos quanto as suas consequências filosóficas e morais. Agrupamentos como a Sociedade Parisiense acabaram se multiplicando pela Europa depois dessa, e não só pela Europa, mas em vários outros continentes. Inclusive, no mesmo ano, Kardec lançaria a Revista Espírita. A Revista Espírita estava diretamente associada à Sociedade de Estudos Espíritas, porque ela é que iria divulgar o resultado das pesquisas de Kardec, das reflexões, para gradativamente ir construindo o que seria a doutrina espírita, não é? Então, ela está diretamente vinculada a isso. Em 20 de abril de 1860, 2 anos depois, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi transferida, então, para a Rua de Sainte-Anne, número 59, na passagem de Sainte-Anne, que a fotografia mostra, a fotografia atual. Depois, meses depois, também a redação da Revista Espírita foi transferida para lá.
por Kardec. 2 anos depois, em abril de 1862, a sociedade já era bem mais conhecida e ela já somava 87 sócios efetivos. Kardec noticiou isso na Revista Espírita. Entre esses sócios efetivos se incluíam cientistas, literatos, artistas, médicos, advogados, engenheiros, magistrados, nobres, oficiais do Exército, da Marinha, funcionários de um modo geral, funcionários civis, e até empresários, professores, artesãos, de todas as classes, não é? Que vinham com interesse de conhecer o que era aquela nova ordem de ideias que estava sendo organizada, que estava sendo difundida por Kardec. Já nesse ano, a sociedade, além dos sócios efetivos, recebia quase 1.500 visitantes por ano. Veja só, em média mais de 100, 150 visitantes por mês. Né? Isso considerando que a sociedade não se reunia todos os dias, mas praticamente 1, 2 vezes por semana nessa época. Veja só. A sociedade, logo que foi fundada, constituiu um estatuto de funcionamento. Né? Esse estatuto foi revisto e, no Livro dos Médiuns, que foi publicado só em 1861, consta lá a versão do estatuto daquele momento. O primeiro artigo, que está lá no capítulo 30, né, diz que a sociedade tem por fim o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e também a sua aplicação às ciências morais, às ciências físicas, históricas e psicológicas. Então, o objetivo da sociedade não era só estudar as manifestações, mas as consequências daquilo, as aplicações às ciências de modo geral. Ciências de modo geral, tanto morais, as ciências que hoje nós chamamos de humanas, né, quanto as ciências físicas, quanto as ciências históricas da época, de modo geral, as questões psicológicas, né, já deixava bem claro que as questões de política e de controvérsia religiosa e também de economia social não cabiam, eram interditas, no sentido não de que não poderiam ser estudadas, mas que as divergências dessa ordem não seriam bem-vindas para não causar tumulto, não causar problemas aí ao funcionamento da sociedade. E olha, as pessoas que se tornavam sócios de fato, né, da sociedade recebiam uma carta de membro. Veja aqui na parte superior esquerda aqui do nosso slide, uma carta de membro, né, de uma senhora chamada Mademoiselle Duplain, que se tornou, então, membro da sociedade, né, em 1868. Veja só, ela recebia isso, né? Então, os membros recebiam, e aqui assinado, veja, no final à direita aqui, assinado por Allan Kardec. Esse documento consta lá do site Allan Kardec Online, né? Que tem aí trazido uma série de documentos recém-encontrados, aí, localizados aí em vários locais pelo mundo, e que agora estão sendo colocados disponíveis aí para todos que quiserem pela internet. Quais atividades da Sociedade Parisiense? As reuniões da sociedade incluíam assuntos administrativos, como qualquer sociedade. Então, a aprovação de novos sócios, aprovação, escolha, votação de dirigentes e outras tantas coisas administrativas, né? Leitura e comentários sobre comunicações mediúnicas, tanto comunicações recebidas por médiuns da própria sociedade,
quanto comunicações que eram enviadas por carta de outros locais, de outros agrupamentos, e que chegavam às mãos dos membros da sociedade, que eram então analisadas, eram lidas, comentadas, analisadas pelos membros, né? Tinha também a sociedade fazia estudos sobre respostas que os espíritos teriam dado às perguntas feitas anteriormente, né? Também respostas que eram obtidas na própria reunião, naquela reunião, a partir de perguntas elaboradas antes, evocações de diversos espíritos, consultas feitas a São Luís, que era o espírito mentor do agrupamento, né? Tudo isso fazia parte dos estudos que o grupo de pessoas fazia ali, quase que semanalmente, ou mais do que semanalmente. Também a sociedade fazia subscrições, isso é, coleta de donativos em dinheiro ou em espécie, não é? Em favor de causas coletivas, em ações gerais em favor de causas coletivas. Eram pessoas que estavam passando por problemas sociais, que tinham perdido por desastres, por epidemias, por problemas de pobreza, enfim. E ali os membros se cotizavam e procuravam, de alguma maneira, ajudar essas pessoas, esses agrupamentos, né? Várias causas, várias ações gerais, públicas, eram também subscritas, endossadas pelos membros da sociedade. Claro que a sociedade enfrentou muitos obstáculos, né? Mas, apesar desses obstáculos, ela se firmou, ela venceu muitas inimizades, muitos inimigos declarados ou ocultos, né? Cresceu e acabou se tornando modelo para outras associações de estudo, de propaganda de espiritismo na própria França, em outros países, em outras partes do mundo, inclusive modelo para associações criadas depois no Brasil, né? Falando no Brasil, o primeiro agrupamento espírita de que se tem notícia, né, oficialmente fundado, com estatuto, etc., apareceu em 1865. Kardec estava vivo, né? E apareceu em Salvador, na Bahia, foi o chamado Grupo Familiar de Espiritismo, fundado pelo, pelo senhor Luiz Olímpio Teles de Menezes, que era alguém assim, uma formação literária, cultural, bastante vasta no movimento cultural da Bahia. Esse aqui é o selo, né, um dos selos lançados 100 anos depois, né, pelos Correios, comemorando, então, a fundação da primeira sociedade espírita no Brasil. 10 anos depois, já havia algumas dezenas de grupos brasileiros fundados, né? Outros grupos se formaram em outras partes, por exemplo, no Rio de Janeiro. E consta que na Revista Espírita de junho de 1864, já Kardec citava os progressos do espiritismo no Rio. Olha que interessante. Kardec diria, em junho de 1864, constatamos com prazer que a ideia espírita fez progressos sensíveis no Rio de Janeiro. Olha só, onde conta com numerosos representantes fervorosos e devotados. Rio de Janeiro era a capital do Brasil, não é? A pequena brochura, O Espiritismo em sua mais simples expressão, que Kardec tinha lançado em 1862, e que tinha chegado aqui no Brasil, não é? Publicada também em língua portuguesa, não contribuiu pouco para ali difundir os princípios da doutrina. Essa obra foi publicada em francês e depois logo foi traduzida para vários outros idiomas, e traduzidas também para o português. Serviu para Portugal, não é? Na Europa,
e que veio aqui através da correspondência dos franceses que moravam aqui no Brasil, né, e que vieram para cá logo depois que a família real portuguesa se estabeleceu aqui no Brasil, não é, depois de 1808. Esse contato entre os franceses acabaram trazendo para o Brasil uma série de coisas que eram publicadas lá também. E esse livro, bastante simples e que mostrava em poucas páginas o que era o Espiritismo, acabou realmente se difundindo aqui no Brasil e ajudando as pessoas a conhecerem o que era o Espiritismo. Vejam que em 1884 já seria fundada a Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, que deveria, então, agregar, né, os agrupamentos espíritas fundados no país. Consta que no início já do século XX, na virada do século, já haviam 79 associações que tinham aderido à Federação Espírita Brasileira. O que significa dizer que devia haver muito mais, né? Porque nem todos os agrupamentos aderiram à Federação Espírita Brasileira. Recentemente, foram feitos levantamentos dos agrupamentos e instituições espíritas aqui no Brasil, e para que a gente possa ter ideia de como o espiritismo se propagou no país, né? Em 2016, segundo a Federação Brasileira, havia mais de 14 mil entidades espíritas em funcionamento. Isso não só grupos, centros espíritas, mas hospitais espíritas, escolas e também centros espíritas. Veja como, então, em um século praticamente, a doutrina espírita se difundiu pelo país, né? Muitos centros aqui no Brasil surgiram de grupos familiares, como até hoje, né? Grupos pequenos que se juntavam principalmente em torno de médiums, quando algumas pessoas da família manifestavam aí a sua mediunidade, né? Esses grupos se reuniam para, enfim, praticar o que ficou conhecido como mediunismo, né? E tentar, de alguma maneira, conhecer o que era o espiritismo. Nem sempre esses grupos foram formados por pessoas que conheciam o que era o espiritismo, mas em função da prática do mediunismo, né? Boa parte dos membros continuavam ligados às suas próprias igrejas de origem, iam nas missas, nos terreiros, aonde quer que eles tinham as suas origens, né? E, ao mesmo tempo, faziam reuniões mediúnicas. Vários desses grupos acabaram misturando práticas, não é? Que vinham de outras seitas ou religiões, ou agrupamentos religiosos, e que acabaram se misturando também nas reuniões mediúnicas. Então, práticas de sincretismo, quer dizer, de mistura, né? Em que aí as pessoas trajavam vestes especiais, se vestiam de branco, de uma outra cor, cultuavam imagens, né? Faziam rituais que tinham aprendido nas suas igrejas, assumiam denominações próprias, então começou a surgir o alto espiritismo, o baixo espiritismo, começaram a dizer que eram terreiros espíritas, alguns também terreiros espíritas de Umbanda, então misturando as denominações, não é? E aqui não estamos querendo dizer o que é pior, o que é melhor, estamos só relatando os fatos, né? A famosa mesa branca, né? Que surgiu porque as pessoas achavam que era importante que a toalha da mesa em que eles se reuniam fosse da cor branca ou de outra coloração qualquer, não é? Santuários
construídos nas próprias casas, o que já existiam nas casas, né? Cerimônias que também eram feitas dentro de casa e uma série de outras coisas, conforme o lugar, conforme os locais, conforme as épocas, inclusive. Conforme as épocas, inclusive. Então, com isso, as famílias faziam as suas reuniões, se habituavam a fazer do jeito que elas se acostumavam, transmitiam isso de pai para filho, ensinavam para os vizinhos e começaram a crescer os agrupamentos com práticas diferentes, todas sob a bandeira, muitas delas sob a bandeira da denominação espírita, né? Na maior parte desses agrupamentos, o foco eram os trabalhos mediúnicos. A maior parte tinha surgido em torno de pessoas que manifestavam algum tipo de manifestação mediúnica, ou psicofonia, não é? Os espíritos falavam por aquele médium, ou psicografia, escreveram, ou havia algum tipo de ruído, ou movimento de objeto, ou algum tipo de efeito físico que começava a acontecer e que as pessoas, então, se reuniam em volta para tentar entender ou assistir aquilo, né? Depois, muitos deles, com o tempo, começaram a também fazer ações sociais, né? Então, faziam a reunião, manifestação mediúnica, e também se cotizavam, iam ajudar pessoas que estavam necessitando. Aqui no nosso Brasil, até hoje, nós temos uma diferença social muito grande e sempre famílias, agrupamentos sociais que têm tido carência das coisas mais básicas, né? Então, sempre havia quem ajudar. Essa prática, chamada prática da caridade, muitas vezes unia membros de vários agrupamentos espíritas, vários centros espíritas. Até hoje isso acontece, principalmente no interior dos estados, estado de São Paulo, estados de outros, mais às vezes do que nas capitais, que são maiores, né? O conhecimento mesmo do espiritismo nem sempre acompanhava toda essa atividade, né? Em muitos casos, viria bem muito tempo depois. As pessoas começaram a conhecer a doutrina, ler as obras, ouvir falar depois, mas já antes se denominavam de espíritas, né? Para Kardec, lá na orientação original, que consta principalmente no Livro dos Médiuns e na Revista Espírita, né? A função principal de qualquer casa espírita, de qualquer agrupamento espírita, é zelar pela doutrina. Veja, a orientação de Kardec não era que as pessoas começassem pela prática mediúnica, necessariamente, mas é que começassem pelo estudo em profundidade. E aí a prática esclarecida. E que os agrupamentos divulgassem a doutrina com a maior fidelidade possível àquilo que foi estudado lá no início, lá na sociedade, e daí para frente. Não existe até hoje no mundo nenhum outro tipo de instituição que tenha essa incumbência de uma maneira geral, não é? Há instituições que começaram a assumir parte desses objetivos e acelerar a divulgação, acelerar o estudo, acelerar de alguma maneira. Há instituições mais voltadas para isso hoje em dia, mas basicamente, como disse Herculano Pires, é o humilde centro espírita, em cada local, o responsável maior por espargir a luz do espiritismo pelos seres humanos. Essa é a função principal dos agrupamentos espíritas: cultivar e difundir o conhecimento espírita com a maior qualidade possível. E o que faz, então, um agrupamento, um centro espírita, né?
Cada grupo espírita acabou, com o tempo, se organizando de uma maneira diferente. Mas, de um modo geral, uma casa espírita pode organizar vários serviços. Então, aqui a gente coloca, digamos, os serviços mais comuns, não é? Mais comuns. Então, claro, pode tratar espíritos necessitados. Isso é o que a maioria das casas espíritas faz. Usando a mediunidade, pode tratar espíritos desencarnados que não têm esclarecimento, às vezes nem sabem que estão desencarnados, ou que guardam ainda algum tipo de raiva, de mágoa, ou qualquer outra coisa, não é? Então, tratar esses espíritos, instruindo-os com consciência de que eles não são nada mais do que irmãos nossos, só estão desencarnados, não são demônios, não é? E que, tanto quanto nós mesmos, eles vão, o quê? Vão progredir, como nós também. E se a gente puder ajudá-los, eles vão progredir mais rápido. Né? Então, esse é um dos papéis principais da casa espírita. Diz Herculano Pires, se nós libertarmos uma vítima da obsessão na Terra, libertamos outra no mundo espiritual que nos cerca. Ao tratar espíritos necessitados, tratamos muitas vezes com irmãos que estão sofrendo obsessão, que estão sofrendo a influência negativa de espíritos pouco esclarecidos, espíritos inferiores que querem se vingar ou que têm maus sentimentos em relação a pessoas que estão por aqui, ou que querem simplesmente não se sentem bem em ver alguém bem aqui na Terra, feliz, e que eles estando infelizes, e que querem, então, de alguma maneira, compartilhar o que estão sentindo, né? Então, quando se pode tratar esses espíritos necessitados, e aí libertar os encarnados vítimas de obsessão, nós também estamos libertando os espíritos, esses espíritos que também estão presos a essa situação. A obsessão nunca é de um lado só, ela acaba vinculando espíritos encarnados e desencarnados, geralmente, não é? Muitas vezes a obsessão, como nós sabemos, pode ocorrer ao contrário, né? O encarnado que segura, que atrai o desencarnado e não o liberta. Então, ao tratar esse grupo, esse agrupamento, nós libertamos nos dois lados. Também o centro espírita pode abrir oportunidade para instruções gerais trazidas pela mediunidade por espíritos mais esclarecidos para os trabalhadores e frequentadores da casa. Então, dando oportunidade para esses espíritos mais elevados que possam trazer esclarecimentos gerais para os trabalhadores da casa, ajudando até, às vezes, o progresso das próprias atividades da casa, de um modo geral, e das pessoas. Também os centros espíritas podem e deveriam promover o ensino sistemático da doutrina para crianças, para jovens, para adultos, para todos que frequentarem, que procurarem a casa espírita. E o ensino, o mais possível, adequado ao entendimento e às características de cada tipo de público. Não se vai trabalhar com as crianças da mesma maneira que se trabalha com adultos. Temos que atender aos interesses, às características das crianças, de cada faixa etária, aos interesses e às necessidades dos jovens e a dos adultos. É importantíssimo, é fundamental que os agrupamentos espíritas pensem nisso, para que não se espere a passar uma fase tão propícia como a fase infantil, a fase adolescente, para semear o esclarecimento da doutrina e do evangelho naquelas crianças que estão prontas para receber essa semeadura.
Isso é muito importante. E promover esse ensino mostrando a lógica daquilo que está se ensinando, a coerência, não ensinando só como algo que se decore ou que se deva memorizar, não é? Mas mostrando que aquilo é lógico, que aquilo responde aos anseios do ser humano, anseios intelectuais, anseios afetivos, anseios de justiça, sem condenar as pessoas pelas suas atitudes morais, sem dogmatizar, criando dogmas. A gente deve fazer isso, deve fazer isso, deve fazer isso, sem uma explicação. Não, fazer isso com clareza, justificando e com base nas obras de Kardec. Isso é fundamental. Esse é um serviço fundamental. Oferecer orientação também segura que o Espiritismo pode dar para a prática da mediunidade. Esse é um dos serviços fundamentais que o agrupamento espírita pode fazer. Quem estudou de uma maneira organizada, de uma maneira sistemática, a mediunidade, pela primeira vez na história, que a gente sabe, foi Kardec. Foi Kardec. Outros depois estudaram por outros caminhos também as manifestações mediúnicas. Mas Kardec consolidou o primeiro guia para médiuns, ou para quem lida com a mediunidade, que é o Livro dos Médiuns. Então, oferecer esse estudo para que as pessoas possam praticar a mediunidade de uma maneira mais esclarecida com menos problemas para essa prática e mais proveito. Também, claro, abrir oportunidade para a ação social. Ação social é responsabilidade de todos, espíritas ou não. Não é? Então, abrir essa oportunidade. Mas, de preferência, que as pessoas possam praticar essa ação social sob a ótica espírita, se quanto possível, não se reduzindo só a um assistencialismo que cria uma dependência, não é? Não se reduzindo a um joguete político que vá se fazer a atitude só para que apareça na propaganda política ou na companhia de tal ou qual pessoa interessada em se aproveitar daquela prática para seus fins, interesses pessoais, mas fazer isso, fazer ação social desinteressadamente, né? Procurando o mais possível colaborar com as necessidades imediatas, mas ajudando para que aquilo se torne um instrumento gradativo de ascensão social para quem é auxiliado, para que eles percebam em cada ação não só aquilo que vai matar a sua fome, o seu frio básico no momento, mas percebam que eles são importantes como seres humanos, que eles estão recebendo carinho, que eles, no olhar, na palavra de todos que vão levar alguma coisa, que eles são importantes e podem progredir, porque são espíritos imortais tanto quanto nós. Já estivemos, ou possivelmente estaremos numa situação dessa, para aprendermos aquela situação que ensina tanto. Ter clareza, não é? Que a ação social espírita não pode se esgotar no auxílio ao corpo, mas também ao espírito imortal, que fique algo que ele possa levar até depois que desencarne. Isso é algo que tem que ser muito bem planejado. Diz lá Herculano Pires no seu livro Centro Espírita, os serviços assistenciais à pobreza prestados pelos centros espíritas constituem a contribuição espírita para o desenvolvimento de uma nova mentalidade social no nosso mundo egoísta, tão egoísta ainda. A casa espírita pode oferecer também esclarecimento e consolo moral, sempre. Como? Através da doutrina, além dos ensinos sistemáticos, pela forma que for possível, por palestras,
por mensagens impressas, faladas, visíveis, postadas, por jornais impressos ou digitais, né? Também pode oferecer o consolo auxiliado, conectado à doutrina, pelo auxílio através de terapêuticas fluídicas, os chamados passes, mas de uma forma que não seja incoerente com os fundamentos da doutrina. Né? Lembrando que, para as pessoas, que ter obstáculos, ter problemas, ter desafios, é comum a todos na nossa vida. Então, claro, não vamos nos negar a aliviar o problema da pessoa, mas ter problema não é uma injustiça, não é algo que aconteceu especificamente só na vida daquela pessoa, mas acontece na vida de todos, em qualquer classe, em qualquer momento da vida. Não é para quê? Acontece principalmente para aprendermos. Aprendermos com experiência, aprendermos para podermos crescer espiritualmente. Ter consciência de que nós não somos coitados porque estamos sofrendo, nem somos culpados porque estamos sofrendo necessariamente. Somos apenas imperfeitos. Para quem é imperfeito, precisa haver ensino, lição, vivência, para que a gente possa aprender. Né? E, afinal, então, o que é o centro espírita? Né? Ele, então, deve ter ficado claro. O centro espírita não é um templo sagrado, não é? Não é um templo, nem templo sagrado, nem templo de forma nenhuma. E os trabalhadores, consequentemente, também não são sacerdotes, são pessoas comuns, não é que estão ali aprendendo e dividindo como é possível. Não existe local sagrado, no sentido de sagrado do exteriormente, porque a gente progride como? A gente progride internamente, não adianta a gente progredir na aparência, a gente tem que progredir internamente, no espírito, não é? E as pessoas, elas não viram anjos só porque são colaboradores. Nenhum colaborador, só pelo fato de colaborar com a casa espírita, com as atividades, se torna anjo só por isso. Ela vai progredir se ela aprender no decorrer da colaboração. É isso. Isso que é importante. As preces, não é? Não fazem com que a casa espírita seja sagrada. Elas são apenas uma ligação mental natural, não é? Entre encarnados e desencarnados, entre encarnados e às vezes encarnados, e entre espíritos e Deus. A prece é uma ligação mental, é o nosso canal, não há sagrado, não é nada formal, sagrado nisso. É uma conexão que nós temos ao nosso dispor, como filhos de Deus, e que nós devemos, podemos e devemos aproveitar em nosso próprio benefício. Então, não é um templo. Por outro lado, formalmente, a casa espírita também não é um laboratório, no sentido estrito. Mas, óbvio que a casa espírita, o centro espírita, o agrupamento espírita, pode também pesquisar. Não precisa pesquisar preso a um esquema universitário, acadêmico, de um laboratório de pesquisa, porque também cada fenomenologia tem uma metodologia própria, não é? A metodologia de um laboratório de biologia não é a mesma que eu vou usar para as pesquisas do espiritismo, do laboratório de física também não. Então, a metodologia de pesquisa espírita é própria do espiritismo, né? É uma ciência diferente. Diz Herculano, a metodologia experimental usada por Kardec ainda está por ser bem compreendida e aplicada pelos próprios espíritas. Infelizmente, são muito poucos espíritas ainda, e muito poucos agrupamentos espíritas ainda que pesquisam. E assim não seguem o exemplo do primeiro centro espírita, onde a atividade básica era de pesquisa. Né? E isso, infelizmente.
Há uma série de coisas também que as casas espíritas e os espíritas não deveriam estar fazendo e que é incoerente com aquilo que se propõe a ser um agrupamento espírita. Adular médiuns, porque trazem revelações, é algo completamente contra os princípios doutrinários. Todos somos médiuns. O médium não é privilegiado. Ele é um canal para a comunicação dos espíritos. A mediunidade tem a ver com a organização, é uma questão que tem a ver com a organização, com a conexão entre o perispírito do médium e o seu corpo físico, e que não é um privilégio. Todos têm comunicação mental com espíritos, uns têm uma intensidade maior, uma intensidade menor, como algumas pessoas têm uma visão melhor, uma visão não tão boa, mas isso é de todos. Então, adular o médium é um desserviço, porque os médiums são também imperfeitos. E adular demais, se a pessoa for frágil no seu orgulho, pode fazer com que o médium também se fragilize e caia, e ache que, de fato, acredite que ele, de fato, é um ser excepcional, não é? E com isso deixe de sintonizar com espíritos elevados e vá sintonizar com espíritos pseudo-sábios, espíritos inferiores, que se aproveitam daquela fragilidade. Nós precisamos colaborar, ajudar a sustentar a fortaleza dos médios, orar por eles, né? Também querer introduzir novidades na casa espírita, ou interpretações novas, tem que ser visto com muito cuidado, não é? Claro que a gente pode ir compreendendo cada vez mais os ensinos da doutrina, e claro que as pesquisas espíritas podem ir clareando determinados pontos da doutrina. Isso é normal, a doutrina é progressiva nesse sentido, não é? De acordo com a metodologia segura de pesquisa de Kardec, mas introduzir uma novidade só porque saiu na mídia, só porque saiu no jornal, só porque apareceu na televisão, ou eu recebi pelo WhatsApp de um amigo, não é justificativa para nenhum agrupamento espírita sério, né? Não é nenhum trazer novidades para a casa espírita, querendo que elas sejam passem a fazer parte do ensino do espiritismo só porque as outras pessoas estão falando, não é um critério sério, né? Claro que nós podemos, se nós ouvimos em algum lugar, lemos em algum lugar, assistimos em algum lugar alguma interpretação que nós nunca tínhamos ouvido, não é? E que achamos interessante, nós podemos até num curso da casa, né, no local de estudo, levarmos e até perguntarmos para outras pessoas que estejam estudando, que tenham esclarecimento para aquilo, se aquilo tem sentido, se cabe, não é? Se vale a pena pesquisar aquilo, para que se converse, se discuta, mas não assumir simplesmente pelo fato de que ouvimos falar, ou lemos, ou recebemos no nosso celular. Isso é muito complicado, e isso provoca muita discórdia nas casas espíritas e não traz ganho nenhum, muitas vezes, né? Então, a rigor, né, nós falamos que é um centro espírita, há vários tipos de centros. Há centros culturais, centros de referência, nós ouvimos tantos centros de referência de Covid, centros esportivos, centros educacionais, não é? Aqui no Brasil nós não temos centros de tudo e temos também os centros espíritas. É nesse sentido, como núcleo que se ocupa daquele assunto, daquela prática que nós temos que entender, né? O centro espírita é basicamente o quê? Um núcleo de estudo e de prática, de cultivo das orientações estudadas da doutrina espírita. De auxílio de esclarecimento também para encarnados e desencarnados. De trabalho de convivência fraterna
muito importante isso, né? Nem sempre isso acontece, mas é importante. Em que também se pode difundir a mensagem do Espírito da Verdade, aquele coordenador inicial lá do trazimento dos conceitos espíritas para o agrupamento de Kardec, responsável aí pelo início do espiritismo no mundo, né? Difundir a mensagem para a humanidade e nos exercitar para a vivência no mundo melhor de amanhã. Então, nós nos exercitando pela compreensão não rasa, não superficial dos ensinos da doutrina, nós estamos nos exercitando para um mundo melhor de amanhã e nos exercitando para colaborar na implantação desse mundo. Porque esse mundo melhor não vai vir de fora para dentro. Nós é que vamos ter que colaborar para que ele seja implantado, né? Diz Herculano, no seu livro Centro Espírita, como se vê, o Centro Espírita é realmente um centro de convergência de toda a dinâmica doutrinária. Nele iniciam-se neófitos, revelam-se médiums, comunicam-se os espíritos, educam-se crianças e adultos, libertam-se obsedados, estuda-se a doutrina em seus aspectos teóricos e práticos, promove-se assistência social também a todos os necessitados, sem imposições, nem discriminações. Cultiva-se a fraternidade pura que abre os portais do futuro. Então, os agrupamentos espíritas, em geral, podem fazer isso tudo. Alguns fazem mais uma parte, menos outra. Isso depende aí de como foram formados, de há quanto tempo foram formados, da situação em que foram formados. Mas, em geral, é o que os agrupamentos espíritas podem fazer. E hoje, né? O que mudou hoje? Em 2020 chegou a pandemia de Covid-19, e as casas espíritas, como tantas outras casas filosóficas, religiosas, escolas, tiveram que fechar seus espaços preventivamente, não é? E agora? Não é? Aí pensaram, em particular, os espíritas, e agora? Como é que nós podemos preencher as nossas funções, aquilo tudo que nós já fazíamos há tanto tempo, e agora? E muitas dúvidas, e como fazer, posso, não posso, muita insegurança, as pessoas não sabiam fazer de outro jeito, muitos. Vamos fazer online, não vamos fazer, como é que faz isso? Muitos não tinham prática, até hoje muitos não têm prática com as tecnologias digitais. Muitos foram adquirindo essa prática, suando, mas foram tentando. E muitas dúvidas doutrinárias também. Mas nós podemos orar juntos, mesmo cada um estando num local diferente? É a mesma coisa do que orar dentro de uma mesma sala? Nós podemos orar à frente de uma tela, mas cada um estando em local diferente? Como é que nós podemos difundir o ensino da doutrina, não mais numa sala de aula, numa palestra pública, presencial? Como é que nós podemos fazer nossos encontros, nossas aulas de evangelização, de educação espírita, com as crianças, com os jovens, que não estão mais juntos, como é? Isso martirizou muitas pessoas sinceras dentro do espiritismo. Isso fez entristecer muitos, mas também foi um desafio para muitos. E alguns começaram a ir atrás, inspiraram outros que começaram a também ir atrás e buscar formas de preencher os mesmos objetivos nessa nova situação, cujo término não se sabia exatamente quando seria. Talvez ainda não se sabe exatamente. Outras dúvidas. Como realizar trabalho social?
com a situação sanitária que não é muito risco. Como nos exercitar para a vivência no mundo melhor se nós temos que ficar afastados uns dos outros? Será que podemos trabalhar a mediunidade juntos, mesmo estando em locais diferentes? Será que podemos fazer o atendimento fraterno, ter contato com as pessoas e elas contarem seus problemas, como a gente fazia na orientação, no atendimento fraterno, nas casas espíritas, à distância? Muita coisa hoje já se equacionou. Talvez nem para tudo ainda se tenha respostas. Ainda. Mas os espíritas tiveram de se reinventar. Criaram eventos online. Que rumo seguir? Eventos online para evangelização. Como evangelizar? Como nos encontrarmos? Estamos trocando carinho? Estamos estudando? Podemos estudar juntos? Podemos evangelizar juntos? E começaram a surgir muitas iniciativas preciosas, mostrando que havia, sim, outras possibilidades. E aqueles irmãos que saíram na frente puderam repartir, puderam trocar, e as pessoas foram inventando, se reinventando. Como definir o centro espírita, então? Os espíritas tiveram de se reinventar. Fizeram, sim, atividades sociais, presenciais, mas reduzindo o risco. Fizeram, sim, contato à distância, trocando carinho. Não deixaram de auxiliar aqueles que precisavam. Então, como a gente pode hoje definir o centro espírita? A noção de centro espírita hoje está, sim, maior do que aquela que a gente tinha. A vida, a situação que a pandemia nos trouxe, nos fez expandir nosso entendimento e a nossa prática. O conceito ficou muito mais da essência do que da forma. As paredes se tornaram mais flexíveis. E nós pudemos praticar de uma maneira que não esperávamos, praticar aquilo que já divulgávamos, aquilo que já líamos, que já estudávamos do Espiritismo. Sabemos como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o poder da prece está no pensamento. E não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Que se pode, pois, orar em qualquer hora, a sós ou em conjunto. Que a influência do lugar ou do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. Às vezes, no lugar presencial, nós não nos recolhemos, não nos concentramos tanto quanto deveríamos. E talvez agora, em alguns casos, estamos nos recolhendo mais. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade. Porque então, aí sim, é como se muitos clamassem juntos e em uníssono, como numa orquestra final. Que importaria estarem reunidos em grande número se cada qual agisse isoladamente
e por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto duas ou três, ligadas por uma aspiração comum, orarão como verdadeiros irmãos em Deus. E sua prece terá mais força do que a daqueles 100. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 15. Nós estudávamos isso tudo. Agora nós estamos tendo a chance de vivenciar intensamente esses conceitos. Estudávamos também, como está lá em A Gênese, que os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam o gás, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade estão para o espírito como a mão está para o homem. Então, nós não precisamos estar perto, nós não precisamos manipular com as mãos os fluidos espirituais para que eles atuem nas pessoas. Eles são manipulados pelo pensamento e pela vontade. Pelo pensamento, eles imprimem nesse fluido tal ou qual direção. Eles os aglomeram, eles os combinam, dispersam, formando um conjunto, tendo uma aparência, uma forma, uma cor, trocando as propriedades, como um químico, trocas de um gás ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou o laboratório da vida espiritual. Então, é pelo pensamento que nós podemos trabalhar nos fluidos, fazer com que esses fluidos sejam salutares, que eles atinjam quem quer que seja, onde quer que esteja, a que distância seja, e tragam saúde, e tragam força, e tragam paz, e tragam harmonia. Se nós usarmos o pensamento, desejando firmemente isso, com vontade. Às vezes estamos próximos e com a mão estendida, e não desejamos com tanta firmeza, como agora, hoje, talvez, em muitos casos, desejamos intensamente de coração, olhando numa tela de computador. Era isso, então, que nós gostaríamos de trazer. Essas são algumas referências que podem complementar essas reflexões que nós trouxemos. E nós esperamos que elas sejam úteis e ajudem a gente, com a experiência de cada um, a podermos alargar a nossa compreensão sobre os agrupamentos, o centro espírita, hoje. Então, muito obrigado para todos. Nos vemos no próximo estudo. Estejam conosco nos estudos do Grupo de Estudos Espíritas Ondas de Amor. Até breve.